Boa noite, irmãos. Mais uma vez um prazer poder estar aqui com os irmãos e poder completar esta série de mensagens comemorando os 61 anos de organização desta igreja. Recentemente foi anunciado no Amazonas 15 radares. Foi um escândalo. Pessoal, 15 radares, mas como pode? Vamos fiscalizar toda a velocidade. O irmão hoje de manhã disse que 15 só tem nessa rua daqui, de frente da igreja, né? Então, 15 só tem aqui. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a forma como a igreja tem me recebido, a mim, minha esposa e meu filho Petros. É um grande prazer poder estar aqui, pastor Valnei, pastor Bruno, pastor Jaime, né? Então, a liderança da igreja também, quero agradecer como vocês têm nos recebido e pedir que os irmãos continuem orando por nós. Nós estamos lá no Amazonas, lá no meio da floresta, apesar de estar floresta, mas é uma cidade de Manaus muito grande. O pessoal pergunta, você vê onça? Vejo, lá no SIGS, que é o zoológico, né? Então, vejo. Então tem os animais, mas também tem regiões muito difíceis de acesso. Para você chegar de Manaus até Tabatinga, que é o último município do estado, fronteira com Peru e Colômbia, de barco são 7 dias, né? São subindo o rio. De avião é mais rápido, mas é mais barato ir para os Estados Unidos de Manaus do que pegar um avião dentro do estado do Amazonas. Então, é mais barato. Então, continue orando. A dificuldade logística é muito grande, então a dificuldade para o evangelho chegar em diversas regiões são muito difíceis. Lá temos uma missão, que é chamada Missão Batista Regular Paulo de Tarso. Inclusive, o missionário Osmar Rodrigues, que muitos conhecem, junto com a irmã Antônia, fazem parte dessa missão, ali na cidade de Anuri. Aí ele está em Mato Grosso. Não é Mato Grosso do Sul, nem Mato Grosso do Oeste, mas é Mato Grosso dentro do Amazonas. Continue orando pelas missões também lá no Amazonas e pelo seminário também Batista Regular da Amazônia. Hoje à noite eu quero encerrar este período de conferências convidando você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 e também leremos Atos capítulo 1 e 8. Só esse versículo de Atos capítulo 1 e 8. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16 e depois Atos 1 e 8. A palavra do Senhor Deus diz assim: vocês são o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Atos capítulo 1, versículo 8. Outro versículo que gostaria de ler com os irmãos nesta noite. Atos 1 e 8, versículo bem conhecido. Atos 1 e 8. A palavra do Senhor Deus diz assim, Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos neste dia, onde podemos abrir Tua Palavra, podemos considerá-la e aplicá-la aos nossos corações. Usa-me, ó Pai, nesta hora, para que possa transmitir somente a Tua Palavra. Te agradeço e te bendigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse desde o primeiro dia, na sexta-feira, estou trazendo algumas verdades, e eu quero encerrar ainda com algumas verdades hoje, e também disse que algumas passagens bíblicas, elas nos convidam a nos ajoelhar diante do Senhor, e outras nos convidam a pensar, e outros nos empurram para agir. E é isso que eu queria compartilhar hoje com os irmãos, serem estimulados para que nós possamos ir sendo testemunha do Senhor Jesus Cristo, agir. Pertence nessa categoria tanto o texto de Mateus, capítulo 5, como Atos, capítulo 1 e 8.
E esta, então, é a categoria que nos descreve apenas a igreja. Eles nos colocam aqui em movimento. Se você perceber, em Mateus capítulo 5, nós estamos observando o Sermão do Monte. É a despedida de Jesus Cristo antes da sua ascensão. São duas portas aqui no mesmo corredor. De um lado aqui ele está mostrando a identidade, do outro lado está mostrando a missão. Jesus, ele não diz, vocês serão luz ou vocês serão sal, mas ele afirma, vocês são luz e sal. É uma declaração que não é uma profecia, é exatamente quem nós somos. Não é que você vai caminhar para alcançar o perfil de ser sal e luz nesta terra, mas estamos aqui recebendo uma declaração de quem nós somos. Não é que você está tentando ser sal e luz nesta terra, é que você já está declarado que é sal e luz nesta terra. Em Atos capítulo 1, ele acrescenta, vocês serão minhas testemunhas. Luz e sal se transformam em testemunho, identidade e também missão. Ser igreja, irmãos, é carregar em si o sabor do céu e, ao mesmo tempo, o brilho de Cristo nesta terra. Quando a sociedade perde o rumo, quando ela perde o caminho que deve caminhar e traçar, quando a corrupção, quando a escuridão vencem, parece até vencer, Deus ele aponta para o seu povo e diz, façam a diferença. Vocês são sal e luz. Vocês são sal e luz. O mundo de Jesus, ele não era menos desafiador do que o nosso. Não era. Nosso mundo, ele tem seus desafios, mas o mundo de Jesus também tinha desafios. A Palestina, naquele contexto, vivia debaixo de um jugo romano. A religião havia se transformado em ritual, ali o povo sofria em silêncio, havia corrupção, havia adoração aos Césares, havia adoração aos imperadores, e aquele cenário ali demonstrava medo, injustiça, demonstrava pavor, e esse era o campo que Cristo, ele semeou sua palavra, quando ele disse, vós sois sal e vós sois luz. Assim como Jesus Cristo, nós também fomos colocados numa geração que parece até não ter tanta esperança. Talvez até muitos pais digam, não, eu não vou ter filho porque o mundo está tão corrompido que eu me preocupo com o meu filho, que eu poderia ter, né? Nem ter, mas que eu poderia ter. Então, de repente, eu não quero ter, porque de repente pode transformar-se toda essa sociedade, como é que vai ser? Meu filho, que eu poderia ter, pode então até se perder. Então, pessoas estão colocando isso na cabeça e estão até ignorando o fato de que nós crescemos, desenvolvemos e também frutificamos, né? Temos que gerar outros filhos também, é claro que nas suas próprias condições. Esta aqui é a mensagem de um chamado para coerência. Essa aqui é uma mensagem chamando para compaixão. Cristo, que compreende quem é, não se conforma em viver escondido ou nas suas vidas apagado, como se ele nem vivesse na sua vida. A igreja que entende sua identidade, ela não se tranca, ela não está reclusa. A igreja que entende sua identidade, ela ilumina o mundo, ela transforma as coisas ao seu redor pela influência que Jesus faz nas suas vidas e agora transformando tudo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. A igreja, ela é chamada para refletir a glória de Deus. A igreja, ela é chamada para manifestar o poder no mundo por meio do nosso testemunho e por meio também do serviço. Nós devemos despertar nossa consciência missionária, a nossa responsabilidade de impactar o mundo com a luz do Senhor Jesus Cristo. Para isso, meus irmãos, eu quero compartilhar 4 verdades. E essas são as últimas 4 verdades. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós devemos ser sal nesta terra. Nós devemos preservar aquilo que se corrompe, observando aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos colocou para realizar nesta terra. Jesus aqui nesse texto, ele começa com algo simples, o cotidiano. Ele mostra o sal. E em tempos sem refrigeração,
era algo que era indispensável. Servia tanto para conservar alimentos, servia para que ele impedisse que eles estragassem, também servia para realçar o sabor. Nada parecia mais comum. E hoje o sal é a coisa mais comum para nós também. E talvez por isso a metáfora que ele utiliza é tão profunda e tão bela a ponto de nós entendermos qual é o nosso papel aqui sobre esta terra. Da mesma forma, o cristão ele foi colocado nesse mundo não só para sobreviver neste mundo, mas nós somos colocados neste mundo aqui para impedir a total deteriorização. Quando o pecado ele se espalha como mofo, como algo que corrói, a presença da igreja, ela conserva um mundo que aos olhos de todos ela é um mundo insuportável, é algo que não se pode mais conceber. O sal, ele age em silêncio, ele não aparece, mas ele se transforma. Ele é misturado em várias ocasiões, ele está lá, no meio. É justamente porque desaparece que ele cumpre a sua missão. Ele cumpre o seu papel. A igreja, da mesma forma, não foi chamada para buscar destaque, ou buscar qualquer tipo de holofotes para si, mas nós somos chamados para que, mesmo em meio onde nós estamos, mesmo em meio onde nós estamos inseridos, fazer a diferença. É lá onde nós podemos fazer a diferença. Nós devemos entender que a presença, e de fato impede inclusive a corrupção, e essa primeira função do sal é preservar, ele retarda a decomposição. O mundo sem Cristo, ele apodrece moralmente, apodrece espiritualmente. As leis podem mudar, os costumes mudam, mas a natureza humana permanece inclinada sempre para a ruína. E é a presença do povo de Deus que, como sal, ainda segura o avanço desenfreado do mal sobre esta terra. No livro de Gênesis, capítulo 18, Abraão ele chega lá e ele intercede por Sodoma e Gomorra, e ele ouve do Senhor: se houver 10 justos, a cidade seria poupada. E aí, com a metáfora que nós estamos utilizando, se houver 10 grãos de sal, seria suficiente para impedir a destruição. Essa é a força da presença dos justos. Deus ele olha para a fortaleza, Deus ele olha para o Brasil, Deus ele olha para o mundo, e ele busca esse mesmo sal. Ele observa as nossas ações como sal neste mundo, e enquanto houver crentes fiéis, há esperança. Enquanto a igreja ora, vive com integridade, a corrupção não terá a última palavra. Além de conservar o sal, de fato conservar, o sal ele também dá gosto. Ele transforma algo que é insosso, alguma coisa que está fora do nossas papilas degustativas, e ele transforma em algo que é agradável. E sem o sal, a comida é nutritiva, mas sem muita graça, né? E assim o mundo sem o povo de Deus, ele parece ainda sem muita graça. De fato, nós precisamos estar aqui até a sua vontade ser cumprida. Nós podemos ter tecnologia, por exemplo, podemos ter cultura, podemos ser um povo que progride, inclusive, em diversos aspectos, mas sem o testemunho dos filhos de Deus, a vida perde o sentido. Sem Deus neste mundo, a vida perde totalmente o seu sentido. O Cristo, não apenas de fato, a vida cristã não só evita o mal, mas também acrescenta graça. Nós estamos aqui para transmitir graça às outras pessoas, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Paulo, inclusive, escreveu aos Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4 e 6. Por conta disso, cada palavra que você soar ou pronunciar não deveria ter um gosto amargo ou insosso, mas as palavras que os crentes pronunciam devem ser palavras com esperança. Cada atitude deve ser uma atitude que promova o aroma do Senhor Jesus Cristo. Jesus ele continua e ele adverte: se o sal perder o sabor, nada mais presta. Há uma advertência aqui para a igreja.
Há uma advertência que igreja que se mundaniza, igreja quando seus valores são substituídos, valores do reino de Deus, são substituídos por conveniência, o sal se torna insípido, sem valor. E pior, o sal sem sabor não pode ser restaurado absolutamente de maneira nenhuma, jogado fora, é lançado fora. Perder o sabor é perder o poder de ser uma igreja influente nesta terra. E quando o crente, ele vive igual ao mundo, fala como o mundo, sonha como o mundo, se comporta como o mundo, o evangelho perde sua credibilidade, o sal ainda está presente, mas ele não transforma mais absolutamente nada. Ser sal, irmãos, significa manter firmes na verdade, mesmo quando ela se torna impopular. E a missão da igreja não é agradar as massas, mas a missão da igreja é agradar ao Senhor nosso Deus. Ela deve ser voz profética, denunciando o pecado com amor, oferecendo cura com a graça. A palavra de Deus é capaz e ela faz isso. É por isso que nas famílias, os pais devem ser sal do lar. Quando existe oração à mesa, também deve haver perdão nas conversas. É por isso que no trabalho, os filhos também devem aprender o sabor da fé. Os lares salgados pela palavra não apodrecem com rancor, mas eles fazem com que o seu papel seja bem feito, porque são sal e luz do Senhor nosso Deus aqui nesta terra. Cada cristão também é um pequeno saleiro de Deus, são espalhados pelo mundo. Nós estamos, amanhã, cada um vai tomar o seu rumo, né? Da vida diária como cristão. Não é que o culto acaba aqui, o culto ele continua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas cada um vai para os seus trabalhos, cada um irá para as suas atividades, aulas, e a presença nossa no mundo deve sim fazer diferença. Você não deve ficar escondido como um agente Bond, James Bond, né? 007, onde trabalha do lado do seu colega há 25 anos, 35 anos, quase para se aposentar, e de repente ele diz: eita, hoje tem dia de culto. Ei, olha, e você é crente? Eu não sabia, eu também sou. Olha, aí 35 anos, nunca se reconheceram como crente, então um susto. Eita, olha aí, ó, somos irmãos, né? Fecha aqui, é nós. Então, não é assim. Nós devemos viver vidas comuns, sendo sal nesta terra, onde você estiver. Se você perceber, meus irmãos, o sal ele precisa ser espalhado. O saleiro cheio, só o saleiro cheio, ele não cumpre o propósito. A igreja reunida no domingo é um saleiro cheio. A igreja se espalha segunda-feira e mostra que agora o sal em ação. Deus ele nos reúne para encher-nos com sua palavra. Deus nos reúne para que nós possamos adorar ao Senhor Deus, e aqui eu disse o grande valor que isso aqui acontece, né? O grande valor de estarmos em comunhão. Que coisa preciosa, que coisa preciosa. Mas ao mesmo tempo, na segunda-feira, Deus nos envia para temperar as coisas que acontecem no nosso cotidiano. E nós precisamos estar ativos na nossa sociedade. A nossa missão é sair adiante e sermos representantes do Senhor Jesus Cristo onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Não há transformação via Bluetooth, online. Estou aqui, mas meu pensamento é lá. Olha, eu quero é que dê tudo certo lá no meu trabalho aqui e tal. Só como saleiro à distância. Não. É junto, é estar presente. O Evangelho não é um perfume guardado em um frasco onde não se utiliza, mas ele é o aroma de Cristo espalhado por toda parte e onde você puder estar. Irmãos, enquanto o sal estiver agindo, Deus ele preserva o mundo. É por isso que o chamado de Jesus Cristo é também uma promessa. A presença do seu povo impede a completa corrupção da humanidade. Nós somos o tempero da graça até o dia em que o Senhor ele voltar. O sal trabalha em silêncio.
O sal trabalha espalhado, conservando o sabor. Mas existe algo que o sal não faz. O sal, ele não ilumina. Existem momentos que o mundo precisa não só da preservação, mas o mundo ele precisa de direção. E aí é que entra a segunda verdade que eu quero compartilhar hoje à noite. A igreja, ela também é luz do mundo. A igreja revela aquilo que está oculto. A igreja é um instrumento de transformação. E esse texto de Mateus 5, 13, 16, ele continua dizendo: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Meus irmãos, o texto, mais uma vez, destaca que nós temos a oportunidade de não só sermos espalhados e juntos de onde você estiver, mas também nós temos a oportunidade de guiar, porque somos também a luz deste mundo. Temos a oportunidade de brilhar onde quer que você esteja ou onde quer que nós possamos estar. Note, meus irmãos, que quando o Senhor Deus nos fala desse texto, Ele também nos diz: se pode esconder, não se pode esconder debaixo de algo que vá parar esta luz, não se pode esconder, não se pode fazer com que esta luz possa ser algo que não ilumine, não guie, não faça com que possa ser percebido. Nós precisamos estar sempre iluminando. É os crentes, meus irmãos, que iluminam, que fazem com que outras pessoas possam encontrar Jesus Cristo, e através da sua ação, onde Jesus Cristo pode ser visto, pode ser reconhecido, e através da sua ação, e aí, claro que a vontade do Espírito Santo, onde ele convence, onde ele ilumina, onde ele converte, ele faz com que todas as coisas que o crente, ele demonstra nas coisas claras desta vida, na luz que você manifesta, que você realmente é um cristão e pertence ao Senhor Jesus Cristo. Assim como o sal, assim como luz, nós devemos cumprir o propósito que Jesus Cristo nos deixou. Nós devemos estar inseridos, enquanto o Senhor Deus permitir, nesta terra, para que nós possamos espalhar a luz do mundo, onde quer que você esteja. Mas também, irmãos, a igreja é o canal do poder do Espírito Santo. Nós devemos testemunhar com autoridade. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, ele não deixou a igreja com instrução só de que ele teria poder, mas Jesus, ele deu poder para a igreja. Antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele ordenou que os discípulos não partissem sem receber do alto força necessária para que pudessem cumprir a missão. A missão é uma missão que era aparentemente impossível de se realizar pela sua própria natureza. Quem diria que um grupo de pescadores poderia iniciar, de fato, com a força do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Deus, e chegar até hoje, chegar até aqui em Fortaleza e comemorarmos 61 anos de organização desta igreja? Quem diria? Quem diria que esta igreja chegaria a proclamar a Cristo a outros lugares? Cristo crucificado, ressurreto, que agora nos dá a sua remissão dos nossos pecados por conta do seu sacrifício. Nenhuma capacidade humana seria inteligente o suficiente para instituir algo como o que nós estamos falando, que é a igreja do Deus vivo. É por isso, meus irmãos, que o Mestre declarou: recebereis poder. A ideia aqui, e que é colocada pelo autor, que muitos colocam como Lucas, ele usa o poder assim como algo que é motriz, não como algo que é talvez uma explosão. A explosão destrói, mas é algo que é dinâmico, uma energia que se transforma, uma energia que se remove os obstáculos, não como violência, mas como vigor espiritual. O Espírito Santo não é apenas as palavras inspiradas, mas ele capacita a vida de todo o crente. Ele é a força que move o sal, ele é aquele que acende a luz, é aquele que nos coloca
de fato, em lugares onde nós podemos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, antes do Pentecostes, eles estavam temerosos, estavam trancados, estavam com medo, estavam inseguros, eles estavam com medo até de morrer, estavam fugindo, né? Estavam ali sofrendo perseguição. Mas depois da descida do Espírito Santo, aqueles homens comuns tornaram-se tão fortes, não por suas próprias forças, mas eles se tornaram arautos destemidos do Senhor Jesus Cristo. Inclusive Pedro, que havia negado o Senhor Jesus Cristo diante das circunstâncias, ele se levantou e pregou para mais de 3.000 almas sobre o Senhor Jesus Cristo, anunciando: vós que matastes esse Cristo, Ele é o nosso Salvador. O poder do Espírito Santo, ele transforma covardes em corajosos. Ele transforma espectadores em testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Não foi só naquela época, não foi só em Atos, mas o mesmo Espírito que transformou aqueles discípulos de Atos capítulo 2 em diante, é o mesmo Espírito que repete hoje. É o mesmo Espírito que domina um coração. Talvez você diga: pastor Valdem, eu sou tímido, eu não consigo falar, eu não consigo compartilhar. Mas é o mesmo Espírito que rende-se ao poder do Senhor Jesus Cristo, e ele tem forças para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. É o cristão que ele deixa de se esconder atrás de desculpas. Não consigo fazer, eu não sei fazer, mas ele começa a viver como sendo testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. É o crente que ele, porventura, tem medo de rejeição. Tenho muito medo de ser rejeitado, tenho muito medo de receber um não, tenho muito medo de alguém não aceitar o que eu vou falar. Mas agora ele é substituído pela alegria de viver para o Senhor Jesus Cristo e de servir ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou testemunha do Senhor Jesus Cristo. Esse poder, meus irmãos, que convence, ele faz com que a obra missionária da igreja não dependa de, talvez, retórica, de metodologias, de qualquer tipo de outra estratégia, mas especificamente da ação do Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado, convence o pecador da justiça para o juízo, do juízo da justiça. Sem ele, nós podemos até emocionar, podemos até fazer palavras bonitas, mas sem o Espírito Santo, ele não regenera. Nós podemos organizar tantas atividades, mas sem o Espírito Santo, ele não transforma. É o Espírito Santo que é o agente invisível, que abre os olhos dos perdidos. É ele que inflama os corações dos crentes, para que eles possam servir ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que toda igreja que quer impactar o mundo, precisa depender mais do joelho do que de qualquer outra coisa. Depender mais do Espírito Santo do que qualquer outra coisa, depender mais da oração, do quebrantamento, mais do que qualquer outra coisa. O Espírito Santo, ele não só dá poder individual, mas ele cria a comunhão. Lá no tempo dos Pentecostes, todos estavam juntos lá no mesmo lugar. Chamou então, e chama, de fato, pousou em cada um. O sopro do Senhor Jesus, do Espírito Santo encheu toda a casa. A força que vem do céu, ela nunca dividiu, mas ela harmonizou todas as coisas. E uma vez unidos, eles foram enviados. Atos capítulo 1, ele disse lá: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins, lá para o Amazonas. Sempre gosto de dizer que os confins da terra é do Amazonas. Como é que chegou até lá o Evangelho, né? Chegou até os confins da terra, lá no Amazonas, graças a este poder do Espírito Santo. Graças ao poder do Espírito Santo, usando igrejas, usando missionários que foram realmente desbravadores, que não contaram com os seus conforto, com os seus prestígios, mas deixaram a América do Norte, deixaram a Irlanda, tem muita missão irlandesa também, deixaram outros países e chegaram também no Amazonas e puderam chegar até Benjamin Constante, que é fronteira com o Peru. Chegando lá,
evangelizando meus pais, evangelizando meus avós. Meus pais receberam Jesus Cristo como Salvador, puderam pregar, puderam entregar a sua vida, puderam entregar para o ministério, puderam evangelizar tantas pessoas, puderam contribuir com o Evangelho. Até hoje trabalho, sou fruto de um trabalho também que vem investido por missões. Sou muito grato a Deus, porque é o Espírito Santo que impulsiona, Ele que mantém, Ele envia, Ele faz com que as missões possam chegar tão longe e até os confins da terra, no Amazonas. Deus, Ele faz isso. É o Espírito Santo que age. A igreja, ela deixa de ser um círculo fechado. Ela se torna agora uma flecha que ela é lançada, ela é espalhada, ela é anunciada por todos os cantos. A missão, ela não é opcional. A missão, as missões, elas são consequência natural de um grupo cheio do Espírito Santo que investe em missões, ama missões e compartilha missões em todos os lugares. O poder do Espírito, ele nos livra do ativismo vazio, fazer alguma coisa só para fazer. Talvez muitos ministérios, eles são exaustivos, ou eles se exaurem, porque tentam fazer a obra de Deus pela força da carne. A obra de Deus, ela não deve ser feita desta maneira. E quando a igreja, ela volta a depender do Espírito Santo, aquilo que é um fardo, ai, que coisa cansativa de se realizar, estou exausto de se realizar, mas aquilo que é um fardo, vira um prazer, vira serviço, vira adoração ao Senhor nosso Deus. Os lares cheios do Espírito são lugares onde, mais uma vez, há perdão. Ele é o óleo que unge as relações secas. Casais que oram juntos experimentam milagres que talvez conselhos sozinhos não produzam. Cada crente é um canal. Cada crente é luz. Cada crente é sal. Nós somos reservatórios. Nós somos, de fato, usando até a mesma terminologia da palavra de Deus sobre a dinâmica de tudo isto, mas somos rios que correm, que andam, que se espalham, que procuram cada lugar para que possam encontrar guarida nos corações daqueles que estão necessitados. Deus, Ele derrama o seu Espírito em nós para que outros sejam alcançados através de nós. E quando o Espírito Santo, ele transborda, o ambiente, ele muda. A paz onde havia ira, a generosidade onde havia egoísmo, tudo muda, tudo muda. Conta-se a história de um vilarejo amazônico, onde o missionário trabalhou por anos. Não houve nenhuma conversão. Não houve ninguém que rendesse aos pés do Senhor Jesus Cristo. Um dia, em desespero, ele se ajoelhou na beira do rio e ele clamou: Senhor, se o teu Espírito não agir, nada vai mudar. Na outra semana, o líder da comunidade indígena o procurou, dizendo: esta noite eu percebi que o Senhor Jesus Cristo, ele estava me chamando. O Espírito Santo já estava agindo, já estava trabalhando. Grupo de jovens pode decidir se reunir-se diariamente às 6 da manhã, por exemplo, e orar, para que Deus possa realmente quebrantar os seus corações diante da cultura, diante do mundo pós-moderno, e ainda sem propagandas, os cultos começam a, de fato, trazer-lhe refrigério, trazer-lhe oportunidade de perceber Jesus nas suas vidas e transformar-se ainda mais em sal e luz sobre esta terra. Não é estratégia, mas é poder do Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Ser testemunha não é só falar do que você sabe, mas também é falar do que você viveu, e de fato o mundo, ele crê em quem tem marcas, mas o apóstolo Paulo, ele inclusive nos diz: você não precisa ter esse emaranhado de
marcas ou outras coisas para que você possa testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Só viva o Senhor Jesus Cristo, e isto já será o suficiente para que outras pessoas percebam quem você é e a quem você pertence. Você deve viver não só de palavras, mas também com as suas atitudes. Hoje a igreja continua sendo chamada para mostrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a cada momento sermos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo e testemunhar. Testemunhar é você agir como Cristo agiria. É você, e aí aqui algumas sugestões práticas, é visitar enfermos, é consolar um aflito, é servir o pobre, é defender o justo, é fazer com que o Evangelho seja colocado em prática através do que você realiza. O Espírito Santo, ele transforma o crente em uma carta viva, escrita não com tinta, mas escrita com o próprio Espírito de Deus. E o mesmo Espírito, irmãos, é aquele que nos capacita para pregar. É Ele que nos fortalece quando nós estamos sofrendo. Você vai perceber que Estevão, mesmo cheio do Espírito, ele viu os céus abertos enquanto as pedras o atingiam. Você percebe que a palavra de Deus coloca lá, o brilho atingia, de fato, o seu rosto, era prova de que a luz estava vencendo, mesmo em meio às trevas em que ele estava. Em nossos dias, os crentes, eles estão em regiões hostis. Os crentes continuam vivendo neste mundo, não como em bolhas, não como revestido de qualquer tipo de proteção sobrenatural para que você não seja influenciado. Nós estamos inseridos neste mundo, mas enquanto estamos inseridos neste mundo, nós precisamos brilhar, mesmo em meio às trevas. Há relatos de irmãos que cantam em prisões ou perdoam perseguidores e eles continuam mostrando o Espírito Santo que ele ainda faz o impossível. A igreja viva não é a que evita o sofrimento, mas a igreja viva é aquela que brilha mesmo em meio à escuridão. Há muita diferença entre barulho religioso e autoridade espiritual. Nesta autoridade é quando, perceba, em outras palavras, o inferno reconhece a voz de quem anda com Deus. No livro de Atos, capítulo 19, alguns tentaram expulsar demônios, disseram em nome do Senhor Jesus Cristo. E observe a quem Paulo prega. E o inimigo respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? A autoridade nasce da comunhão. O Espírito, ele autentica o mensageiro e o mundo sente o impacto a quem fala e de quem fala em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão, irmãos, portanto, é uma missão global. O alcance do Espírito deve ser um alcance do Espírito em todos os cantos que você estiver, até os confins da terra. Depois do Amazonas, tem mais confins da terra. Você deve perceber que há outros lugares onde o Evangelho ainda não chegou. A igreja não pode limitar o Evangelho às suas fronteiras culturais. Cada geração, cada pessoa que nasce, cada pessoa nasce no Senhor Jesus Cristo, é chamada a atravessar mares, línguas, barreiras, com as mesmas chamas do início da igreja, em Atos capítulo 2. E quando o Espírito Santo ele age, as barreiras caem. Judeus e gentios se abraçam. Pobres e ricos sentam à mesma mesa. Culturas diferentes entoam o mesmo louvor ao Senhor nosso Deus. Ele é o intérprete divino que traduz o amor de Deus em outros idiomas. Ore, meus irmãos, antes de agir. Peça direção antes que você vá tomar alguma decisão. Ouça o Espírito nos seus detalhes. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através da sua palavra. Obedeça. Mas obedeça porque Deus nos chama para sermos submissos a Ele e a sua palavra. Agora, não tema em errar quando você for servir. Não tema. Tema calar quando você, de fato, é um filho de Deus e o Espírito Santo lhe mandar falar. Tema ficar calado. Tema o temor de ficar calado
quando há uma oportunidade que você deve compartilhar o evangelho com outra pessoa. Tudo isso, irmãos, porque o sal preserva, a luz revela, o Espírito Santo, ele capacita. Mas a última verdade que eu quero compartilhar é que o resultado final de tudo isto é a transformação. Não basta só conservar, nem só iluminar. O propósito final aqui é que nós possamos transformar pela palavra do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo possa fazer essa transformação. A igreja é um instrumento de transformação que serve aqui em compaixão. A igreja é o lugar onde, de fato, o poder do Espírito Santo ele nos dá a autoridade para testemunhar com forças e com coragem. O texto bíblico de Atos capítulo 1 e 8 ele ainda diz: recebereis poder do Espírito Santo sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O poder ele foi prometido. Jesus ele não deixou a igreja só com essa instrução, mas ele fez com que a gente pudesse ainda sermos canais de transformação, testemunhando ao Senhor em todos os lugares. O Espírito Santo, ele não dá só poder individual, mas ele cria testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele faz isso porque veio dele, foi uma promessa do Senhor, e ele faz com que nós possamos ser igrejas ativas, igrejas que fazem um processo de transformação, não só pelo seu poder, mas é um poder de transformação servindo ao Senhor com compaixão. Essa transformação acontece não pelo seu poder, não pelo que você pode fazer, não pelo que você pode produzir, mas essa transformação ela acontece pela dependência do Espírito Santo. É Ele quem faz a transformação. Como eu disse, Ele guia, Ele regenera, Ele ilumina, Ele faz com que, Ele convence, Ele faz com que o cristão possa caminhar nesta terra, não agora como pecadores não regenerados, mas como pecadores que servem ao Senhor Jesus Cristo e vão adiante. Nós precisamos ter esta sensibilidade de que somos agentes do Senhor Jesus Cristo nesta terra, para a transformação de outras vidas. O Senhor nos chama para isso. O Senhor não nos chama para ficarmos sentados, parados, acomodados. Mas o Senhor nos chama para servir a Ele em todos os lugares que você puder servir. Em cada ocasião que você puder testemunhar. Em cada momento, na igreja, fora dela, onde você possa dizer: eu sou um agente do Senhor Jesus Cristo para a transformação de vidas, não é pelo seu poder, não é pela sua força, mas pelo que o Senhor Jesus Cristo te capacita através do Espírito Santo. Por conta disso, irmãos, não há barreiras para que possa limitar o Evangelho. O Evangelho é para uma classe nobre da sociedade, o Evangelho é para uma classe excluída da sociedade, o Evangelho é para pessoas deste tipo ou daquela outro tipo. Não, o Evangelho é para ser espalhado para todas as pessoas. O Evangelho transforma. Talvez há pessoas que ainda não tenham Jesus Cristo como seu Salvador, e talvez você ainda nem entenda o que realmente é o Evangelho. Mas esse Evangelho de transformação, ele puramente, simplesmente é Jesus Cristo, Deus, tornando-se homem, vindo a esta terra. Nesta terra viveu plenamente como homem. Deus, homem, assumiu nossa culpa sobre ele. Foi à cruz para que nós pudéssemos ser redimidos da culpa que nos condena. Ninguém nasce bonzinho. Ninguém é bonzinho a ponto de dizer: ó, Deus, eu sou tão bonzinho, eu pago meus impostos, eu não pego nenhuma multa de velocidade, nem vigiada, eu sou alguém que sou extremamente correto. Eu declaro meu imposto de renda do jeito que ele é, e tem que ser, até pago carnê-leão, né? Eu sou tão bom, que não tem ninguém melhor que eu. Por bondade ou ética moral, ninguém é bom, ninguém é desculpado por seus pecados por conta disso. Talvez você fique se perguntando: mas o que me torna condenado? Eu pergunto para vocês:
Quantas vezes alguém deve mentir para ser um mentiroso? Uma vez. Se alguém mentiu uma vez, já é mentiroso. E alguém até pode dizer, pastor, eu nunca menti, né? Olha aí, nasci, já estou com meus 60, 70 anos, nunca disse uma mentira. Acreditar, né? Acreditar, está dizendo? Está dizendo. E eu pergunto para os irmãos, quantas vezes alguém precisa roubar para ser um ladrão? Pastor, uma vez, roubou uma vez, já é ladrão. E alguém pode dizer, pastor, isso aí eu nunca roubei, ó. Deus me livre de ter roubado alguém. Deus me livre de ter roubado alguém. Muito bem. E aí você pode se perguntar, quantas vezes alguém precisa matar para ser um assassino? Eu, pastor, uma vez já assassino. Nunca matei ninguém. A palavra de Deus diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Pior do que o assassino. Pior do que o assassino. Por isso que ninguém é indesculpável perante o Senhor. É preciso ter um Redentor. E este Redentor é o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu todas as exigências necessárias colocadas pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos ter a nossa remissão, nossa perdão dos nossos pecados. É só Jesus Cristo. Você não pode negociar nada, você não pode barganhar com nada, você não pode fazer nenhum tipo de sacrifício que pague o preço de Jesus Cristo daquela cruz. E Jesus Cristo foi lá, não porque você era bonzinho, ou que você nunca mentiu, ou que você nunca roubou, ou talvez você deva ter odiado alguém, não por isso, mas ele fez isso simplesmente porque ele nos amou. E por ele ter nos amado, ele deu sua vida naquela cruz. Naquela cruz, Jesus Cristo carregou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram colocados na conta do Senhor Jesus Cristo. E nós agora, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, têm a liberdade no Senhor Jesus Cristo, não só por aquele sacrifício, mas por conta da autenticação do Evangelho, que mostra que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está à destra do Pai, aguardando os próximos passos do plano do Senhor nosso Deus. E aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, creem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, não existe mais condenação sobre eles. Não existe mais culpa que possa mantê-los rumo ao inferno. Agora, como disse na primeira mensagem, o Senhor Jesus Cristo nos tornou filhos dele, adotados pelo Senhor Jesus Cristo, e agora nós pertencemos à família do Senhor Jesus Cristo. Não temos mais culpa. Essa mensagem do Evangelho nos diz que nós não temos mais culpas. Nós somos libertados. Toda aquela culpa que alguém pode carregar, mágoas, falta de perdão, rancores, aquilo que alguém poderia estar sendo condenado, dizendo assim, pastor, mas o senhor não me conhece, não conhece os meus pecados. Mas o Senhor conhecia, e ele carregou todos eles naquela cruz e pagou o preço naquela cruz pelo seu perdão. Um dia todos irão encontrar-se com Jesus Cristo. Um dia haverá aqueles que irão se encontrar e estarão diante do Senhor e dizer assim, Senhor, estou aqui. Senhor Deus vai perguntar, quem te justifica? E Jesus Cristo diz, opa, esse aí é meu. Eu morri por ele na cruz, pelos seus pecados. Eu morri por ele na cruz e agora ele é redimido pelo meu sangue. E agora ele foi redimido e ele pertence à família do Senhor nosso Deus. Ele vai dizer, entra no gozo eterno do meu Senhor. Outras pessoas, aquelas que não reconhecem Jesus como seu Salvador, que permanecem do jeito que estão, algumas delas são tão duras, dizendo assim, eu nasci nessa religião, irei morrer nessa religião, e se Deus quiser, é Ele que vai decidir. Ele já tem as suas exigências. Ele sabe, Deus mostrou como devemos proceder. E essas pessoas irão estar diante do Senhor, mais uma vez diante do juiz, e o juiz perguntará, o que lhe traz aqui, mostra os seus pecados, e quem lhe redime? O Senhor Jesus Cristo não vai estar lá para defender. Jesus Cristo não vai estar lá para defender.
ele não pertencerá a Jesus Cristo, e para este permanecerá a condenação eterna. Não é um estado intermediário como o purgatório, que as pessoas irão ficar lá para que possam pagar os seus pecados ou a penalidade deles, mas será um estado eterno em um lugar inicialmente, o inferno, que é um lugar extremamente terrível. Sobre o inferno, quem está na administração dele, inclusive, não é Satanás, é o próprio Deus. Deus é quem administra o inferno. Afinal de contas, ele criou para condenar Satanás e seus anjos, e o inferno é o primeiro lugar onde aqueles que não têm Jesus Cristo estarão, lá no inferno, onde haverá dor e ranger de dentes, haverá um pouco de fogo, mas não será tão fogo assim como ficará depois. Depois, o inferno será jogado dentro do lago de fogo, onde, se já estava ruim no inferno, irá ficar pior quando for lançado dentro do lago de fogo. Não vai ter mais oportunidade de alguém tentar escapar e dizer: eu agora entendo, eu agora compreendo. Não haverá mais oportunidades, uma vez e uma vez para sempre. Esse é o Evangelho que transforma, esse é o Evangelho que nos livra, esse é o Evangelho que não faz só você escapar de uma condenação e morte eterna, mas é o Evangelho que, enquanto você está aqui nesta terra, faz com que você seja sal, luz, testemunha e agente de Deus de transformação. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja ainda tentando encontrar um lugar onde você possa servir. Eu, como disse de manhã, coloque-se à disposição para servir. Coloque-se à disposição para trabalhar para o Senhor. Encontre um ministério onde você possa trabalhar, não só na igreja, mas também fora dela. É fora onde as pessoas que não conhecem Jesus Cristo irão observar você. É fora onde as pessoas que não conhecem Jesus Cristo irão te olhar, irão perceber que o Evangelho realmente é algo que é transformador, que transforma vidas, que transforma corações. E nós precisamos ser luz, sal, testemunhas e agente de Deus de transformação. Como que você tem vivido nesses últimos dias? Como que você tem vivido ao longo desses 61 anos ou 30 anos que você tem vivido na igreja ou junto com a igreja? Como que você tem servido ao Senhor? Como que você tem se comportado nos diversos ambientes que você está inserido? Talvez seja na faculdade, talvez seja no seu trabalho, talvez seja nas suas amizades. Como que você tem vivido? Como que as pessoas te identificam como sendo crentes ou não? Se esconde. 35 anos eu não sabia, e você também, eu não sabia, e agora nós somos irmãos. Como que você tem vivido? O Senhor Deus, Ele nos desafia, de fato, Ele nos lembra que nós somos sal, luz, testemunhas e agente de Deus de transformação. Esse sal deve ser refletido em todos os lugares. A luz deve iluminar em todos os ambientes. E essa agente de transformação e também como testemunhas deve seguir adiante junto com a igreja e também individualmente. Meus irmãos, esses são desafios para os nossos dias. São desafios quando o mundo e sua cultura tenta sufocar o Evangelho, tenta sufocar a palavra do Senhor Deus, mas nós somos estimulados a dizermos: somos agentes de transformação neste mundo. Somos pessoas que, através de nossas vidas, podemos testemunhar do Senhor Jesus Cristo e manter, de fato, acesa a luz, de fato, saboroso o sal, para que Deus ele possa ser visto, lembrado e anunciado em todos os cantos e em todos os cantos desta terra e até os confins dela. Meus irmãos, que nós sejamos cada vez mais desafiados a vivermos de modo claro para o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos cada vez mais ser desafiados a sermos agentes de transformação nesta terra. Que nós possamos orar mais
mesmo em cantos onde sejam silenciosos e guardados, para que Deus possa ser manifestado através de sua vida e em tudo que você fizer. Que esta igreja possa ter os seus 61 anos e além, como sendo uma igreja que também é composta de sal, luz, testemunhas e agentes de transformação que proclamam Cristo em todos os lugares. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa aplicar sua palavra aos nossos corações, nos dando todas essas oportunidades para vivermos de modo que agrade ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por conta da Tua palavra que nos incentiva, nos mostra como devemos nos comportar, devemos então proceder, e que possamos, ó Pai, sermos igreja que sejam sal, luz, agentes de transformação e testemunhas nesta terra. Nos abençoe, ó Pai, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos estar junto com o Senhor, mesmo quando as coisas não estão fáceis ou elas estão ruins. Que nunca possamos, ó Pai, desviar os nossos olhos para outra coisa, mas só para o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos também, ó Pai, que se por acaso há alguém que ainda não tenha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que ela possa ter compreendido o Evangelho e que possa receber Jesus Cristo como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos servir a um Deus tão poderoso, tão belo. E é isso que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus pelos 61 anos desta igreja, o Senhor tem nos abençoado ricamente. A igreja não é o prédio, não são as paredes, mas os crentes em Jesus, salvos pelo sangue do Cordeiro, que vivem aqui para testemunhar tão grande salvação, a plena e a poderosa salvação no Senhor Jesus, como o pastor Péricles, de uma maneira maravilhosa, pregou para nós nesses dias. Deus esteja lhe abençoando, lhe fortalecendo, você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos encerrando esse tempo de adoração pública, certamente durante a semana você continuará adorando ao Senhor com a sua vida, com a sua leitura bíblica, seu tempo de oração, e como foi pregado hoje, testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus. Queria pedir os irmãos que se batizaram hoje, que fiquem ali na porta agora, podem ir, para poder receber os cumprimentos dos irmãos, né, quando estiverem saindo. Podem ir, agora. Aí fica ali que eles estão paradinhos, eu estou achando que eles não querem ir. Aí fica ali, faz uma filinha, os diáconos vão ajudar. E temos um tempo de oração silencioso agora, se ora mais um pouco ao Senhor. E depois nós temos um bolinho, né, é aniversário, então tem que comemorar o aniversário. E uma comemoração boa é comer um bolinho, depois da oração, calmamente, nós estaremos indo lá para trás, comer esse bolinho e ter esse tempo de comunhões com os outros naquele momento. Agradecemos muito, pastor Péricles, a irmã Kelly, ao Petros, que vieram. Eu estou procurando ele, mas não estou enxergando. Está ali, porque ficou lá atrás, né? Está ali. E agradecer porque vieram de tão longe e, pela graça de Deus, nos abençoaram ricamente com a mensagem da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, uma boa noite e vamos ter esse tempo de oração silenciosa.